Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Medicina Humanizada. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre medicina, sobre os futuros da medicina. Medicina humanizada também evolui, também muda com o tempo e traz novidades. E uma grande novidade da medicina dos últimos tempos é a telemedicina. A possibilidade de fazer medicina, de fazer consulta e outras maneiras de se fazer medicina a longa distância, daí o nome telemedicina, usando a internet, usando a comunicação de longa distância. Apesar de falarmos sempre em medicina humanizada, da necessidade do contato, do entendimento, do entrosamento, né, entre o médico e a pessoa que está sendo consultada, isso não tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, um contato físico. O que a gente viu, né, o que a gente observou, principalmente agora com a pandemia, né, a necessidade de levar a medicina a longas distâncias. Então, muitas vezes é mais fácil levar a imagem do médico, a voz do médico, do que a presença do médico, né? Esse é um problema que, na verdade, já existe há muito tempo. Citei aqui a pandemia porque ela trouxe isso à tona, isso foi muito discutido e houve mudanças por causa disso. Mas isso é um problema muito antigo. A necessidade de levar médico para regiões distantes, interior da Amazônia, né? interior mesmo, né? Não vamos falar só de Amazônia, nós estamos aqui no Espírito Santo, né? Então, quantas vezes em cidades de interior, e eu nasci numa cidade interior, eu fui médico em cidade interior, eu sei a dificuldade toda que a gente tem, que a gente atravessa, precisando às vezes de orientação, precisando de um especialista, precisando de um médico, e não tem esse médico ali na hora que a gente está precisando, que a gente está querendo e necessitando disso. Então isso é uma necessidade já bastante antiga, né? E que há muito tempo se cogita, se pensa como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver isso, né? Levar médico para o interior é difícil, né? Certo? Fixar o médico no interior é difícil, vem a questão de salário, de condição de vida, muitos não querem ir, preferem ficar na capital, às vezes até ganhando menos, mas não quer ir para uma vida de cidade pequena, não se adapta. Então esse é um problema bastante antigo de levar médicos para o interior e mesmo aqui na capital, para regiões, né, para bairros, tá? Então tem dificuldade disso. A telemedicina, ou seja, medicina à distância, é uma possibilidade que vem resolver esse problema, que vem trazer alívio em muitas situações. Isso é muito interessante, está acontecendo e por isso nós estamos aqui conversando e conversaremos mais no próximo bloco. Hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras, porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e têm maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial, quanto para manter-se hipertenso. Estou de volta, nossa conversa aqui sobre telemedicina, mas antes eu quero chamar Raigna, nossa parceira da alquimia. Você já conhece o Alquigloss? Não? Então eu vou te convidar para vir na Farmácia Alquimia conhecer as nossas 4 versões do gloss que hidrata,
trata, repõe ácido hialurônico e deixa os seus lábios ainda mais lindos e protegidos. Além de ter uma embalagem super diferenciada, com um brilhinho que a gente adora. Muito obrigado, Raigna, pela participação. À distância, mas estamos em tempos de telemedicina, então à distância mais brilhante como sempre. E vamos continuar falando de telemedicina. Bom, telemedicina era uma ideia que já existia, algumas experiências que estavam sendo feitas nesse sentido, né? De fazer consultas, atendimento médico à distância, por vídeo, pela internet, tá? Vinha acontecendo devagarzinho e de repente aconteceu uma coisa que explodiu, que fez com que a telemedicina fosse extremamente necessária. Estou falando da pandemia, que nós passamos por ela, saímos dela há pouco tempo, mas durante a pandemia, a telemedicina foi fundamental. Tá? Para se atender pessoas a longa distância, tá certo? Para poder manter tratamentos médicos que vinham em andamento, mas que as pessoas não podiam sair de casa, que os hospitais estavam lotados. Então, fez-se muita consulta por telemedicina. Posso dar o meu testemunho próprio, né? Tá? Que eu comecei a atender telemedicina, atendi muitas consultas online, consultas por telemedicina e atendo até hoje. Talvez eu atenda tanta consulta de telemedicina igual as consultas de consultório, tá certo? Isso é muito bom porque eu atendo gente de Alagoas, do Amapá, de Santa Catarina, do interior aqui do Espírito Santo, então eu atendo gente do Brasil todo, tá? Por telemedicina, e telemedicina funciona muitíssimo bem. Foram desenvolvidos programas de computador que permite fazer uma receita com assinatura digital e a pessoa recebe essa receita no interior do Espírito Santo, lá em Muniz Freire, Una, ou no Amapá, tá certo? Com assinatura digital válida, vai na farmácia e compra o seu remédio, vai no laboratório e faz o seu exame e funciona muito bem. Mas o interessante dessa história é que além de funcionar muito bem nesse nível que eu estou falando, que é um nível de medicina particular do meu consultório, mas a telemedicina pode funcionar muito bem também no nível público, tá? Telemedicina pode e deve ser usada no nível público e eu acredito que vai ser usada no serviço público, no SUS, tá certo? Já existem várias experiências nesse sentido e eu acho que no SUS ela vai ter um papel fundamental, um papel assim transformador, porque ela vem para resgatar, ela vem para solucionar inclusive vários problemas que existem, tá? Por exemplo, problema de especialidades, né? Se a gente tinha tempos atrás a dificuldade de levar um médico até o interior, hoje talvez você já tenha um médico no interior, mas falta o especialista. E para isso é preciso se deslocar do interior até a capital, tá? Então isso demanda dinheiro, demanda tempo, demanda marcar uma agenda que às vezes não tem, sendo que poderia ser feito por telemedicina. Então a telemedicina vai aliviar muito o atendimento dos pacientes do interior, tá? E mesmo dos pacientes da capital, por exemplo, pacientes acamados. Às vezes o paciente acamado, ele tem uma consulta, ele até tem a consulta gratuita no SUS, mas tem que pagar um táxi para levar ele até a unidade, porque ele não anda, porque não tem como andar. Então telemedicina é uma coisa que precisa ser implantada, está em fase de testes, né? Foi aprovado recentemente, tá certo? Está em fase de testes, tá? Mas deve ser implantada, vai ser implantada. Então, falando em implantar, a gente já tem que falar em escalar, em fazer isso em nível alto, em nível grande, tá? Principalmente para resolver os problemas ligados a especialidades, a exames, tá? Coisas que são gargalos, que são pontos onde o serviço trava, onde o serviço deixa de funcionar. Mas sobre isso continuamos no próximo bloco. Você sabia que a maioria das vitaminas são corantes naturais e por isso um prato colorido com grande variedade de cores fornece a maioria delas? E por isso também é comum fazer xixi amarelo ou vermelho quando tomamos vitaminas.
Estou de volta e o assunto é telemedicina. Terminei o bloco anterior falando sobre a possibilidade que a telemedicina tenha, né, que ela traz para a gente a oportunidade de trabalhar com os especialistas, de diminuir a grande falta de especialistas na rede pública, porque o especialista poderia atender muitas pessoas a longa distância. Isso iria contribuir para reduzir fila, para reduzir gargalos. Vários procedimentos ficam travados porque falta o parecer do cardio, do pneumo, né? Fica faltando a opinião, o parecer do especialista, e aquilo não anda, a cirurgia demora, né? Tudo acaba demorando muito. A telemedicina poderia resolver isso, poderia destravar esses pontos. Agora, telemedicina também é mais do que isso. Nós falamos de consulta, de especialista, levar a medicina para o interior, para locais de difícil acesso, mas tem mais coisa ainda que a telemedicina pode fazer. Uma coisa muito interessante que já existe, que é telemedicina, que já existe há muitos anos, há mais de 20 anos em São Paulo, e que eu conheço bem, né, porque é da parte da cardiologia, da área da cardiologia, é o teleeletro. Tá? O que é esse programa do teleeletro que existe em São Paulo e que a gente poderia fazer aqui, pode fazer em qualquer lugar? Então, o que fizeram lá em São Paulo? Eles colocaram um aparelho de eletro em todas as cidades do interior, em todas as unidades, postos de saúde simples, básicos da periferia, tá? Onde não existia nem o cardiologista ali para interpretar, para ver aquele eletro, mas tinha lá o aparelho de eletro em todas as cidades do interior. Chegava alguém com dor no peito, fazia o eletro, imediatamente a imagem do eletro era enviada para uma central, tá? Essa central ficava no Instituto Dante Pazzanese, tá? Que é um local assim que é um dos grandes centros de referência de cardiologia na América Latina, não só no Brasil. A doutora Thalita fez residência lá, aproveitar para fazer o comercial aqui, né? Então, assim, é um dos maiores centros de cardiologia da América Latina, o Dante Pazzanese, e o INCOR, lá em São Paulo. Então, lá no Dante Pazzanese, nesse instituto, ficava uma central onde todos esses eletros iam sendo mandados e imediatamente eram analisados por um cardiologista. Lá sim, tinha um cardiologista de plantão 24 horas por dia. Então, a qualquer momento, fazia o eletro, a imagem ia lá para o Dante Pazzanese, para o Instituto, né? Ele era lido, interpretado por um cardiologista que já enviava a interpretação para aquele médico clínico geral do posto de saúde lá da cidadezinha, lá do interior, com uma solução. Olha, tem um infarto aí, tá? Ou tá tudo bem, não tem nada, né? E não era só isso. A partir do momento em que se detectava que tinha um infarto naquela pessoa lá no interior, imediatamente já acionava a ambulância mais próximo para recolher aquela pessoa, já avisava o hospital mais próximo com condição de dar o atendimento adequado, tá? E essa pessoa era atendida em poucos minutos, horas no máximo. E qual o resultado disso, tá? O resultado disso é que a mortalidade por infarto no interior de São Paulo, tá, caiu a menos de 1/3 do que era, caiu mais de 70%. Com um sistema que não é caro, é um sistema relativamente barato de se implantar a nível de serviço público, né? É um sistema relativamente barato de se implantar. Isso é telemedicina. É a maneira de quê? De fazer medicina a uma certa distância, né? Telemedicina, quer dizer, medicina à distância, usando os recursos que a gente tem de internet, né? De transmissão de dados, de imagem, de videoconferência, tá? E isso pode trazer um grande benefício para todo mundo. Não é caro de se fazer. Então, medicina humanizada, além da proximidade física, mas ela também preza pela resolutividade, por resolver os problemas, sabe? Porque a pior coisa é ficar enrolando e a fila só vai aumentando. Então a gente precisa resolver os problemas. Medicina humanizada também é uma medicina moderna. Medicina moderna, telemedicina, também é medicina humanizada. Medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende. Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados.